Questão número 4, nós temos assim: determine se cada um dos gráficos abaixo representa uma função. Quando a gente tem um gráfico, para representar, para ser função, você vai utilizar retas auxiliares na vertical, então assim, pezinha, paralela ao eixo Y, e você vai traçar retas. Se alguma dessas retas traçarem mais de um ponto, não é função. Se todas as retas que você traçar apenas um ponto, é função. Então, vamos lá. Ó. Qualquer ponto que eu traçar nessa letra A, eu apenas sempre vou ter um pontinho, ó. Qualquer retinha, ó. Um ponto. Sempre vai ser um pontinho como cruzando na reta da função. Então, esta daqui é função. Esse aqui é um exemplo clássico de função, nós vamos ver logo em seguida, que é a função polinomial de primeiro grau, aonde é uma reta e ela é função. Você nota que só cruza essas retas auxiliares apenas um pontinho, ó, todas elas. Então, também é função. A letra C também é um exemplo que a gente logo vai trabalhar, que ela é conhecida na função de segundo grau, que é conhecido como parábola. Esta parábola, ela é uma função do segundo grau, é função também. É função. E o último exemplo, que é a letra D, nós temos aqui, né, uma circunferência, a gente vai cruzar, ó. Já tem aqui, já bastaria, ó. Cada reta auxiliar que eu tô cruzando, ela tem 2 pontos. Isto aqui não é função. Então, a letra D não é função. Não é função. Partindo disso, já vamos para a questão número 5, rapidinho, aonde ela dá um diagraminha de flecha e pede para você determinar alguns elementos da função. Que elementos são esses, né? Nós temos aqui o diagrama de flecha, que representa uma função. Por que que é uma função? Eu vou olhar aqui o conjunto de saída, aqui, ó. Saída. Esse aqui é o de chegada. No conjunto de saída, todos os elementos de A, que são 2, 3 e 5, estão associados a um único elemento de B, né? Não sobra nenhum elemento aqui e não está saindo mais de um elemento daqui. O conjunto de saída, ele é conhecido como domínio. O conjunto de chegada é conhecido como contradomínio. E os elementos que estão no domínio, que estão associados no contradomínio, desculpa, que estão associados ao domínio, ele é conhecido como imagem. Então, a imagem, ela está contida no contradomínio, no CD, nós chamamos assim. Ok? Então, ela está aqui no conjunto B e tem que estar associado lá os elementos do A. Então, depois disso, vamos determinar aqui. Domínio de F. Então, aqui nós temos a função F. O domínio de F são os elementos de A. São todos os elementos do A, que é 2, 3 e 5. Horrorosa a minha chave aqui, desculpa, porque vamos lá, né? Tá feinha demais até. Então, é o 2, o 3 e o 5. Ok, ficou melhorzinho. Contradomínio. O contradomínio é o conjunto de chegada, são todos os elementos de B. Aí nós temos o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. A minha imagem são os elementos do contradomínio. Então, são todos que estão recebendo a flechinha, que estão associados ao domínio. Que eu circulei aqui, que é o 4, o 6 e o 10. Ok. Na letra D e na letra E, ele está perguntando qual é a imagem do elemento do conjunto do 2. Quem é que está recebendo a flechinha do 2? Então,
O 2 é esse aqui. Quem é que está associado a ele? A gente vai pegar aqui, ó, é o 4. É a mesma coisa na letra E. Quem é que está associado ao 3, ó? 3. Vamos olhar lá. É o 6. Então, se eu fosse perguntar quem é que está associado ao 5, você viria aqui, que é o 10. Se eu fosse perguntar para você qual é a regrinha da função, como é que estão os elementos, como é que segue essa função, né? Que eu tenho aqui o x e a f de x, que a gente também chama de y, né? O x eu tenho 2 e aqui foi 4. Nós temos 3 e aqui foi 6. Nós temos 5 e aqui foi 10. Então, nota que poderíamos, a lei de formação seria o dobro. Do 2 para 4 dobrou, do 3 para o 6 dobrou e do 5 para o 10 dobrou. Então, a lei de formação, se eu fosse pedir para vocês, a regra seria 2 vezes o x. Tá bom? Então, beijos para vocês, até o próximo vídeo.